E olha, atenção contribuintes, começa hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2013. E aí, você já começou a se agilizar, já juntou documentos, já baixou o programa na internet? Mais de 1 milhão de contribuintes já baixaram o programa cedido pela Receita Federal na internet. E para tirar as nossas dúvidas sobre o que declarar, como fazer essa declaração, nós convidamos aqui o contador Rider Rodrigues. E você, aí de casa, tem pergunta? Manda pra gente. Bom dia, Rider. Bom dia, Juliana. Obrigada pela presença do senhor aqui hoje. Prazer. Rider, explica pra gente como é que vai ser esse ano de declaração, porque todo ano muita gente se confunde, fica com medo, sempre tem mudança, né? Sim, sempre tem mudança, mas as mudanças foram poucas para esse ano, né? A atualização da tabela é o que poderíamos dizer em relação ao ano anterior, embora tenha novidades, né? Então, a obrigação esse ano apenas ajustou aqueles que ganham mais de R$ 24.556 e persiste as outras obrigações, ter patrimônio superior a R$ 300 mil, ter renda não tributável superior a 40 mil, ter praticado operações em bolsa de valores, renda rural superior a 122 mil, essas são algumas das condições. Das condições. Agora, Rider, vamos, gente, para começar, assim, quem que tem que declarar? Todo mundo tem que fazer a declaração, seja de isento ou não? Não. Aqueles que não se enquadram nessas condições já determinadas pela Receita, ele está desobrigado. Embora quem queira manter suas contas organizadas, pode espontaneamente também declarar. Mas se ele não tiver inserido nessas obrigações citadas de renda mínima e patrimônio, operações em bolsa de valores, aqueles que entraram no Brasil e se tornaram na condição de residente, também é uma outra condição. Se ele estiver fora dessa situação, ele não estaria obrigado. E essa declaração de isento? A declaração de isento nada mais é de que a pessoa querer manter as suas contas em dia, porque se ele está desobrigado, ele vai estar na condição de isento automaticamente. Isso não significa dizer que ele não possa prestar a declaração. Então ele não precisa se preocupar? Não precisa se preocupar se ele não tiver inserido nessas condições, né? Que há outras até que ele não atingiu a renda mínima, mas pode, por exemplo, ter praticado venda de imóvel com isenção de lucro imobiliário para aplicação na compra de outro. Isso também é uma condição que o leva a ser obrigado a declarar. Agora, e na hora de fazer a declaração, qual o principal cuidado? Bom, o cuidado é na reunião de documentos, da documentação, na declaração anterior, no histórico da declaração anterior, para que ela transcreva os dados corretamente do que declarou no ano passado. E os lançamentos das cédulas de rendimento correspondente, que um dos erros que acontece para quem tem mais de uma fonte pagadora, por exemplo, é esquecer uma das fontes. Esse é o principal motivo de malha, né? Que é um cruzamento que a Receita faz com a declaração das pessoas jurídicas através da DIRF. A Mara da Silva, moradora de Vitória, ela está falando, meu marido nos últimos 3 meses tirou R$ 2.700. Tenho que declarar esses 3 meses que ele tirou? Como faço para declarar? Que documentação usar? Ela pode até estar dentro do limite de isenção, ou seja, abaixo do limite total dentro do ano. Mas com R$ 2.700 deve ter havido retenção de imposto. Para que ele consiga ressarcir o imposto retido a maior, ele tem que fazer a declaração. Não há outro meio de recuperar imposto pago a maior senão através da declaração. Pois é, né? E quanto antes a gente fizer essa declaração, antes a gente recebe também, né? Sim, não tem dúvida. Tem novidade dentro do programa para esse ano, onde as pessoas portadoras, por exemplo, de doença grave, deficiência física, maiores de 60 anos terão prioridade. Mas aqueles que declararem vêm na fila também como prioridade. Aqueles que declararem primeiro. Logo, né? Tem que fazer isso logo. E depois eu pedi para o senhor continuar aqui que a gente está. Bem, agora nós vamos voltar a falar sobre a declaração do Imposto de Renda 2013 com o contador Rider Rodrigues. E ainda dá tempo de você participar, mande as suas perguntas para a gente. Rider, a gente tem várias perguntas aqui dos telespectadores. Olha, o Alcides, morador de Balneário Carapebus, na Serra. Ele quer saber, quem ganha R$ 20 mil por mês tem que declarar imposto de renda? Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai implicar num rendimento de R$ 240 mil ano. Se é R$ 20 mil por mês. Eu acredito que o Alcides estivesse falando por ano e a gente tá aqui por mês, né? Mas vamos lá, se for por mês, com certeza. Sim. E se for por ano? Não, se for por ano, a tomar apenas o limite de receita que ele obteve tributável, não estaria. Só que ele tem que observar as demais regras se ele não está inserido nelas. Entre elas, o próprio R$ 20 mil, se não houve retenção de imposto, para que ele recupere esse valor retido. Esse valor.
Porque a gente até conversava aqui no intervalo, gente, o valor agora é 24 mil, né? Para declarar. Mas no passado, todo mundo tinha que declarar como isento para manter o CPF. E isso já não é mais obrigatório. Não era condição para que realmente não perdesse o CPF. Atualmente não é mais, né? Vale lembrar, Juliana, se você permite que para esse ano tem algumas novidades na declaração, onde o governo ampliou o número de campos para rendimentos isentos, criou um campo especial para doação, isso com o objetivo de cruzamento, inclusive de convênio com o Estado. E para 2014 é que vem a grande novidade. Nós temos 26 milhões de brasileiros que declaram, né? No Espírito Santo somos 490 mil. Desses declaram no modelo simplificado 56%, mais da metade dos 26 milhões. Eles receberão sua declaração pré-preenchida apenas para validá-las ou complementá-las ou ajustar. Isso é uma facilidade excelente, né, gente? Porque ô complicação fazer essa tal da declaração, né? Sim, é um sinal bem claro de que o governo vem sofisticando o seu sistema, fazendo os cruzamentos mediante as ferramentas que ele dispõe, que recebe das empresas. Ao longo do ano, são várias declarações que são entregues pelas pessoas jurídicas para cruzar, né? O Anderson, morador de Jacaraípe. Eu tenho 2 imóveis, um está quitado e outro comecei a financiar agora. Eu preciso declarar esses imóveis? Como que eu faço? Não tem dúvida. Tanto o imóvel quitado como aquele imóvel que ele vem pagando as prestações, que ele tem que ir acumulando na coluna de patrimônio os valores desembolsados ao longo do ano calendário de 2012. A gente tem que declarar, Rider, todo e qualquer patrimônio. Se eu tenho um carro, se eu tenho um imóvel, se eu tenho... O que mais que eu tenho que declarar? Não, todos os bens de valor significativo, os que não declaram são valores pequenos, conta bancária de R$140. Mas todos os bens móveis e imóveis, não móveis residenciais, mas veículos, apartamentos, conta bancária, investimentos, todos esses bens devem ser declarados. E tem aquela questão da dedução. Por exemplo, se eu gasto dinheiro com plano de saúde da minha esposa, da minha sogra, entra aí também? Não, o plano de saúde do dependente entra. Há de observar, inclusive, que esse, aliás, é um equívoco, a pessoa imaginar que colocar o dependente pode não ser bom, e ser objeto, inclusive, de malha, porque pode estar esquecendo o rendimento do próprio dependente. Então, tem que fazer a simulação de maneira consciente. O dependente só é bom nessa oportunidade se ele, de fato, for apenas encargo, for despesa. Caso contrário, ele pode ser. E, como dica, lembrar que a declaração com o cônjuge normalmente interessa que ele declare separado. Fazer separadamente. Separadamente para entrar numa tabela mais barata, né? De alíquotas, já que as alíquotas são progressivas. Agora, como é que fica aquelas pessoas que não fizeram as declarações anteriores? Elas podem ter problema agora? Dá para fazer a declaração de 2013? Sim, dá. Ela pode, inclusive, ficar devendo a declaração anterior e fazer a atual. O que não deve fazer por uma questão de sequência do próprio patrimônio para justificar as suas variações. O correto é que ela resgate as anteriores, entregue na sequência e atualize. Mas uma coisa não é condição para a outra. Uma coisa não determina a outra, né? E dele queria agradecer a sua presença aqui hoje. A gente está recebendo várias participações. Eu tenho que convidar o senhor para voltar aqui para tirar dúvidas, viu? Vontade, é um prazer. Até porque, gente, olha, o prazo para declarar o imposto de renda termina no dia 30 de abril, então até lá vai ter muita dúvida, né? E o programa para você baixar aí na sua casa é receita.fazenda.gov.br. Acesse o site da Receita e baixe o programinha. E obrigada pela presença aqui hoje. Ó, eu vou te chamar de volta, viu? Um bom dia para o senhor. Dia.